Olá! Quando a gente fala de finanças, de vitória na vida, tem uma vertente que fala de crenças limitantes, fala de questão da prosperidade, de você ter a lei da atração. E minha preocupação, quando eu estou fazendo esse vídeo, é realmente mostrar a você quais são esses limites para a gente não ficar com crenças mágicas. Afinal de contas, tem muita gente pensando aí que vai esfregar uma lâmpada mágica, vai sair um gênio. Isso tudo vai acontecer. Esse pensamento é um pensamento infantil e talvez você diga assim, não, mas eu não tenho esse pensamento. Mas é comum a gente ver pessoas esperando uma série de coisas, né, que aconteçam em sua vida, ações positivas e bênçãos, onde na verdade nunca vai acontecer, porque ele está com o mapa errado. Ele está pensando que algo vai ser transformado na vida dele, sem ele entender quais são os limites onde ele tem que agir. E essa falta de entendimento de qual é o nosso papel, na verdade, na vida, é que faz com que muitas vezes atrapalhe a gente de chegar no alvo, de ter mais qualidade de vida, ter mais equilíbrio nas nossas finanças e muitas outras coisas. Muitas vezes a gente está terceirizando o que é que nós deveríamos fazer e jogando isso para Deus e, na verdade, ou o universo, ou qualquer coisa que você queira chamar aí, isso não vai acontecer. E eu digo a você, convida um grupo de amigos e no meio de um bate-papo, pergunta lá qual é o limite de cada um, qual é o nosso papel, o que é que a gente tem que plantar. E se a gente está fazendo isso, pode estender isso a nível de povo, pode estender isso a nível pessoal, que eu acho bem mais interessante. Afinal de contas, existe uma crença média no povo brasileiro de aguardar que as coisas, de certa forma, caiam do céu. Parece que está sempre terceirizando essa responsabilidade para outro. E nesse grupo, se você tiver uma discussão, você vai ver que tem gente dizendo que o nosso sucesso, o nosso futuro depende exclusivamente de cada um de nós, e outros que dizem, olha, não, isso aqui eu vou fazer uma parte X e Deus vai fazer o resto. E é sobre esse ponto que eu gostaria de conversar com você, para que você entenda quais são realmente esses limites. E para isso, como nós somos um país majoritariamente cristão, eu vou usar algumas referências bíblicas. Afinal de contas, fica mais fácil da gente tratar esse assunto para a gente não ficar acreditando no que cada um fala. Pelo menos eu vou trazer aqui uma referência e se fizer sentido para você, eu tenho certeza que sua vida vai mudar. É isso que eu quero que você acorde para entender quais são esses pensamentos que muitas vezes nos faz aguardar algo que nunca vai chegar. São pensamentos mágicos que terminam nos escravizando. Eu quero tirar você dessa escravidão. E eu vou começar aqui pegando um versículo bíblico para ver se não faz toda a diferença em cima do que é nossa responsabilidade. É um trecho aqui da Bíblia, onde tem, na verdade, mais de um versículo, que está em Lucas 14, 28 a 30. Você pode até ler, fica até mais interessante, tá? E ele fala assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, observa, isso aqui é um princípio para mim que está muito claro, onde nós deveríamos planejar a nossa vida. Veja, se o cara começa uma coisa sem saber se tem dinheiro para terminar, e tem muita gente que age na vida dessa forma, inclusive com as finanças. Rapaz, Deus vai prover aquele dinheiro. E aí faz a conta para cima e depois o bem que ele comprou lá termina perdendo. Né? Porque o banco vai tomar porque ele não tem condição de pagar. E aqui eu não quero deixar isso só no âmbito das finanças, tá? Planeje aí o seu dia, a sua vida. Inclua atividades que são extremamente importantes para você não ter dificuldades na vida, como estudar, trabalhar, aumentar o seu nível de empregabilidade, controlar inclusive seu emocional e cuidar da sua saúde física e mental. Afinal de contas, se você não tiver isso realmente equilibrado, você vai ter dificuldades, porque a vida nos impõe às vezes algumas cargas, alguns momentos que são difíceis. Ou você acha que nunca vai ter momentos difíceis? Olha a vida de uma forma geral. Quando eu vejo um versículo, esses versículos aqui, para mim fica claro e como as pessoas estão equivocadas na sua forma de agir. E eu quero reforçar aqui que eu acho muito importante que você busque sabedoria em Deus para que não se desequilibre em áreas que são extremamente importantes. Segundo versículo, grupo de versículos aqui que eu acho extremamente interessante. Ele fala de talentos. O que é que a gente está fazendo com os nossos talentos? O texto que eu peguei está em Mateus 25, 14 e 18. Interessante que você também procure e leia a parte toda. E ele fala aqui, eu vou passar aqui rapidamente, e ele diz assim: um homem saiu de uma viagem, chamou seus servos e confiou-lhes bens.
deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e partiu. E deu a 3 pessoas. Só que 2 deles multiplicaram os seus talentos. E um deles, ele falou assim, cravou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Mas o que tinha recebido um talento só, né, saiu e fez isso. Claramente foi recriminado esse último. Por quê? Porque nós fomos chamados a multiplicar e a servir ao mundo com os nossos talentos. O trabalho para a gente evoluir, a gente ganhar mais dinheiro, é justamente de servirmos mais. Com quê? Com nossas capacidades, que são únicas. É ser um bom profissional, porque isso é o talento que Deus nos deu. E como a gente falou já sobre a responsabilidade, né, anteriormente, de gerir, de planejar, então eu digo a você que Deus confiou a você essa gerência de recursos, porque haverão tempos de vacas gordas que de repente você tem que ter a sabedoria para que junte dinheiro nesse momento, porque também haverão tempos difíceis. Então você vai ter que, naquele momento que você juntou, você vai gastar um pouco desse recurso. Então cabe a você ter esse equilíbrio. Isso foi um benefício que Deus te deu, essa bênção, e você teria que esse talento você não só multiplicar, que é o que eu tento ensinar aqui nesse canal, como também você não desperdiçar apenas com seus desejos, sem entender que momentos difíceis virão. E para concluir essa parte aqui dos talentos, eu quero dizer que não fomos chamados à insegurança e nem ao medo paralisante. O que é que eu quero falar com isso aqui? Porque tem gente que tem tanto medo de perder que não arrisca de maneira planejada. Porque não é para você, não, eu não tenho medo de nada, Deus vai me abençoar com tudo. Não. Você analisa, mas você vai ter que, alguma hora, fazer algum investimento. E aquele investimento, muitas vezes, tem um grau de risco. Mas se você não fizer, você não vai ganhar mais. Então, para isso, eu quero te deixar livre em relação ao aprisionamento do dinheiro, porque você não foi chamado a esse medo paralisante. Mas entenda que Deus vai te dar sabedoria para que você faça essa gestão correta, porque Ele quer que você multiplique cada talento que Ele já te deu, na verdade. E só mais um ponto aqui, em relação àquelas pessoas que ficam dizendo que o universo vai dar tudo. Eu, particularmente, respeito a fé, as crenças de cada um. Não acredito, mas eu entendo claramente que existe um Deus que atende os nossos desejos. Por isso que está escrito em Tiago 4,3, fala assim, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para guardar, para gastar com seus prazeres. O que é que eu quero mostrar com isso aqui? Muitas vezes a gente pede as coisas a Deus, mas por não pedirmos por motivos corretos, o que é que acontece? A gente não recebe. E o que é que seria motivos incorretos? Motivos que estão distantes daquilo que Deus planeja para a nossa vida. Precisamos aprender a desenvolver nossos talentos para servir cada dia melhor nesse mundo. A gente não foi chamado aqui para ter todo mundo R$ 1 trilhão, mas eu tenho certeza que não fomos chamados também à miséria. A gente pode fazer diferente, podemos ter mais qualidade de vida, porque eu tenho certeza que tem um Deus que cuida de cada um de nós. Mas muitas vezes, a gente, por não planejar, como eu já falei, por a gente não equilibrar a nossa vida e com coisas que muitas vezes nos aprisionam e a gente não consegue desenvolver nossos talentos, o que é que termina aqui? Dando vazão só aos nossos desejos. Com isso, certamente, em alguma hora vamos ter dificuldade e os nossos desejos, infelizmente, não são atendidos, porque a gente não entende a nossa missão nessa vida. Então, não deixe tá, que os momentos passageiros da vida te aprisionem. Não fique escravo tá, dos teus sentimentos. Para encerrar, eu quero deixar 5 pontos aqui, que é um resumo de tudo isso que a gente falou. Desenvolva seus talentos e seus conhecimentos, afinal de contas, você precisa aumentar a sua empregabilidade. Eu sou impressionado como tem gente que, se tiver mais tempo, em vez de desenvolver novos talentos, se acomoda. Então, acordem para isso. Entenda que o tempo é um dos bens mais perecíveis que você tem. Se você souber equilibrar e planejar a sua vida, você vai desenvolver novos talentos e certamente vai ter uma capacidade de ser empregável muito maior. Segundo ponto é que entenda quais são os seus limites e suas responsabilidades para que você cumpra. Não deixe tudo nas mãos de Deus, né? Porque Deus espera algo de cada um de nós. Do contrário, se ele não quisesse nenhuma relação e quisesse que fôssemos só bonecos, ele teria poder suficiente para isso. Entenda quais são os seus limites. Planeje sua vida financeira. Não seja escravo da sua falta de controle. E dessa forma você vai ficar amanhã numa crise refém de empréstimos, refém de aguardo de ajudas governamentais. Isso é horrível. Entenda o que está acontecendo, inclusive no país que a gente mora, que é o Brasil.
e como a gente não pode confiar no governo que cada dia deixa, inclusive, a nossa aposentadoria mais distante. Afinal de contas, o déficit está cada dia maior. E como é que você acredita nisso? Se você acredita nesse tipo de coisa, depois que você segue as dicas do meu canal aqui, certamente você ou é ingênuo ou não entendeu corretamente os vídeos que eu já falei sobre aposentadoria. Cuide para que as preocupações e os encantos da vida não te aprisionem. Tem gente que não consegue deixar de comer uma coisa muito gostosa e gasta o dinheiro ali no restaurante ou faz uma despesa que não vai conseguir pagar. Então, isso tudo, essa falta de domínio próprio, essa falta de sabedoria, vai te aprisionar e que você vai pagar essa conta no futuro. E por último, se errar, o único conselho que eu tenho para te falar é recomece desde já e com esperança. Fica aqui remoendo o que você não pode fazer, o tempo não volta, mas você pode dar passos importantes para frente. Espero que esses conselhos sejam úteis e eu tenho certeza que se você segui-los, sua vida financeira vai ficar melhor. Mas mais do que isso, eu não quero falar só da vida financeira, sua vida pessoal vai ficar melhor. Você vai poder conduzir melhor a sua família. E curte aqui esse vídeo, compartilha, porque muita gente não tem essa visão e vai estar esperando o gênio da lâmpada para resolver a sua vida. E você vai ver que você tem muito mais a fazer do que estar esperando algo que nunca vai chegar e que ainda vai afundar você com esses pensamentos de crianças. Forte abraço e até a próxima.